do caso em tela da indicação do Zanin, eu vou ler para vocês. Eu sou uma pessoa, eu sou um pouco mais velho que vocês, eu tenho mais de 4 anos de idade, então eu vou me lembrar de uma notícia, nem 4 anos, 3 anos, de 29/4/2020, quando, eu vou ler aqui, ministro do Supremo Tribunal Federal suspende nomeação de Alexandre Ramagem para diretor da Polícia Federal. Embora a lei diga que é prerrogativa do presidente apontar o diretor da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, vou ler a notícia do G1, o ministro Alexandre Xandão suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. Ramagem, que é amigo da família Bolsonaro, foi escolhido pelo presidente da República para chefiar a PF, blá, 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 blá. E aí, ao suspender a nomeação, Moraes citou alegações de Moro e afirmou que é indício de desvio de finalidade, inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. O desvio de finalidade, está aqui dizendo o G1, ocorre quando um ato do poder público não atende aos princípios que deveria obedecer. E aí eu tomei o cuidado de procurar a própria decisão do Alexandre para ver o que ele disse. Ele disse assim: o princípio da impessoalidade está diretamente relacionado com o princípio da supremacia ou preponderância do interesse público, também conhecido por princípio da finalidade pública, consistente no direcionamento da atividade dos serviços públicos à efetividade do bem comum e constituindo-se em verdadeiro vetor de interpretação do administrador público na edição dos atos administrativos. Peraí. Então quer dizer que a finalidade tem que ser pública, tem que ser a efetividade do bem comum, diz o Alexandre aqui. E ele continua, por sua vez, o princípio da moralidade administrativa, pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade. Ele deve, no exercício da função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a partir da Constituição de 88, pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. As palavras não são minhas, são do Alexandre de Moraes, explicando por que o presidente não pode nomear, ou melhor, por que o Bolsonaro não podia nomear um amigo da família para um cargo. As palavras não são minhas, as palavras são do Alexandre. E aí, já que a gente está falando de palavras de psicopatas e mentirosos compulsivos, eu vou ler aqui agora uma notícia do Lauro Jardim, que fez uma lembrança aqui. Lula na campanha sobre o STF. Colocar amigo é um atraso. Sou contra. Durante a campanha de 2022, diz o Lauro Jardim, Lula, que acaba de indicar o seu próprio advogado Cristiano Zanin para uma vaga no STF, condenou com veemência as nomeações de amigos para a Suprema Corte. Disse Lula num debate da Band, abre aspas, estou convencido que mexer na Suprema Corte para colocar um amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. É verdade, ele fez isso, inclusive, com o ministro que abriu e criou o inquérito das fake news, que foi o ministro Dias Toffoli, advogado do PT, amigo deles. Também fizeram isso com outro advogado que tinha reputação para trabalhar para movimentos de esquerda. Estou falando do Fachin. Ele termina dizendo assim: eu sou contra, textualmente. Ou seja, as razões para que o Senado rejeite a nomeação do Zanin
passam pela promessa que o Lula fez ao povo, registrada em câmera, e passa pelos princípios que o Alexandre descreveu como fundamentais para a nomeação de um diretor da Polícia Federal. Agora, vejam a diferença da gravidade. Um diretor da Polícia Federal tem muito menos poder do que um ministro da Suprema Corte. E mais, a escolha de um membro do Executivo, ela pode ser desfeita no minuto seguinte. Agora, a escolha de um membro para a Suprema Corte do Brasil, uma vez tomada e confirmada pelo Senado, não há mais o que fazer. Sequer o Alexandre, com todo o seu poder, poderia revertê-la. Só que isso mostra como estão alinhados os interesses de Lula e Supremo Tribunal Federal, inclusive a ala do senhor Gilmar Mendes, que é um homem muito poderoso e que fala uma língua um pouco diferente da do Alexandre e diferente da do Lula também. Lembrem, o Gilmar, que tem um QI muito acima da média lá no Supremo Tribunal Federal, uma capacidade de articulação também invejável. O Gilmar era odiado pelo PT. Assim como o Alexandre de Moraes, também eram odiados pelo PT. No entanto, está o Gilmar e os outros do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar meio que em nome quase que do Supremo Tribunal Federal, dizendo que é uma maravilha, que o Zanin é muito qualificado. Olha, o Zanin é um advogado, um bom advogado, um advogado respeitado, não tem nenhum problema. O problema é evidente quando nós enxergamos que, inclusive, o Zanin não cobrou muita coisa do Lula. No final, agora para a campanha, encheu a burra de dinheiro. Mas reparem como há um suborno implícito. Você me beneficia e me defende, que quando chega lá, eu vou te dar uma vaga no Supremo. Isso é o oposto da impessoalidade. Isso é o oposto da moralidade administrativa. O indicado para o Supremo Tribunal Federal deveria ser a pessoa que mais conhece de direito no Brasil. E não é o Zanin. É claro que não é o Zanin. Então nós estamos vivendo, nesse momento, óbvio, o que vai acontecer com o Zanin lá? O Zanin vai simplesmente atender os interesses do Lula. Lembra, foi esse mesmo Supremo Tribunal Federal, já com outros indicados do Lula, ou da Dilma, ou do Temer, que era vice da Dilma, etc., que livrou a barra do Lula. Em última instância, são estes que vão julgar qualquer caso, ou melhor, quaisquer casos de corrupção ou qualquer outra coisa envolvendo o governo do Lula. No final das contas, uma indicação de um cara mais dele, mais alinhado com ele, é a garantia de impunidade. Não só a garantia de impunidade, como garantia de perseguição dos opositores. Onde vocês acham que os casos do Arthur Lira vão acabar parando? E quando coloca alguém tão próximo, a certeza é de que a mistura indevida dos poderes no Brasil, desse regime que tomou conta do Brasil, está se tornando cada vez mais agravada. Não que Lewandowski fosse uma maravilha, mas era menos ligado do que Zanin. Então nós estamos agora... O cara está nomeando o advogado que tirou ele da cadeia e conseguiu a sua descondenação. O próprio advogado. Olha a gravidade do que está acontecendo. Então, será que o Brasil vai virar Venezuela? Falou assim, você não está prestando atenção no que está acontecendo? A cada dia que eu venho aqui é um passo em direção à venezuelização do Brasil. E esse é um passo grave com consequências muito graves. Oi, tudo bem? Essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals.
Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.